Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um minicurso do 7º Encontro Nacional da Agroindústria. Espero que estejam aproveitando ao máximo o evento, que estejam gostando. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui hoje como palestrante. Já participei de outras edições do ENAG, desde 2015 que participo. Já participei como ouvinte, como congressista, como avaliadora, e hoje estou aqui como palestrante. Então, isso para mim é uma honra gigantesca. Gostaria de agradecer a vocês também pela participação, pelo interesse em participar do minicurso. Espero contribuir de alguma forma no aprendizado de vocês, ou mesmo para aguçar o interesse aí pela temática. Só iniciando a apresentação, gostaria de fazer uma breve exposição da minha formação acadêmica. Eu sou Edilaiane Nóbrega, sou graduada em Engenharia de Alimentos pela UFCG, pelo campus de Pombal. Fiz especialização em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, no campus de Currais Novos. Fiz o meu mestrado em Tecnologia Agroalimentar pela UFPB, no campus 3 de Bananeiras. Sou da casa também, o que é uma honra ainda maior. Atualmente sou aluna de doutorado do Programa de Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, e atualmente também estou como professora substituta do IFRN no campus de Apodi. Então, hoje iremos falar um pouco sobre o aproveitamento dos resíduos agroindustriais para a obtenção de compostos bioativos. Espero contribuir de alguma forma para o desenvolvimento, o aprendizado de vocês. Aqui no sumário, trago os principais pontos que irei abordar na apresentação, irei fazer uma breve introdução, falar sobre os resíduos agroindustriais, os compostos bioativos, destacando os métodos de extração, aplicabilidade, efeito nos alimentos, as limitações e as tendências. Trarei também as conclusões e referências utilizadas para a apresentação. E já inicio aqui com um questionamento a vocês. Qual a importância do aproveitamento dos resíduos agroindustriais? Então, a gente sabe que é um tema que, de fato, é importante, né? Tem grande importância, principalmente nos tempos atuais, mas qual a importância, ou por que é importante? Então, mais à frente, no decorrer da apresentação, vou responder para vocês esse questionamento. Bom, introduzindo aqui, vou falar um pouco sobre os resíduos agroindustriais. Esses resíduos, eles são formados durante a elaboração aí dos produtos nas indústrias alimentícias, e existem diferentes tipos de resíduos gerados, como os resíduos gerados nas indústrias de curtume, sucroalcooleiras, abatedouros, criações de animais, e na indústria alimentícia no geral. Então, existem duas classes que são geradas a partir do produto principal, que são os subprodutos e os resíduos. Só diferenciando esses dois termos, os subprodutos são aqueles obtidos a partir do processamento do produto final, do produto principal, como, por exemplo, uma indústria processadora de polpa de frutas. O maracujá, por exemplo. O maracujá, o produto principal dessa indústria de processamento de polpas de fruta é a polpa. Então, a casca, ela é o resíduo, ela vai ser descartada, é o resíduo. Agora, se você pegar essa casca, processar ela e fizer uma farinha, ali já vai ser o produto daquele processamento, vai ser um subproduto. A polpa do maracujá é o produto principal e a farinha da casca do maracujá é um subproduto. Então, a diferença é essa. Mas se você pega a casca e descarta, ali você tem um resíduo.
Esses resíduos, eles muitas vezes, por muitos tempos, né, eles foram vistos como prejudiciais ao meio ambiente, como preocupantes devido à poluição que causa mesmo ao meio ambiente. Porém, atualmente, tanto a comunidade acadêmica como a comunidade econômica mesmo, industrial, vem desenvolvendo novas metodologias para aproveitar esse resíduo, seja na elaboração de novos produtos ou para a obtenção de compostos de interesses farmacológicos e compostos bioativos, que é o tema principal da nossa palestra de hoje. Só falando um pouco dos resíduos agroindustriais no Brasil e no mundo, não só no Brasil é produzido resíduos, né, em todo o mundo, o aumento de alimentos, de produção de alimentos, cresceu bastante nos últimos anos. Então, o consumo de alimentos, a produção, e com isso, a geração de resíduos agroindustriais também no mundo todo. No Brasil não é diferente. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, estima que a produção global de alimentos deve aumentar em 60% até 2050. Ou seja, com esse grande aumento na produção de alimentos, vai aumentar também a produção de resíduos. Então, hoje, 2020 e 2021, aproveitar esse resíduo é uma estratégia que visa minimizar os impactos que esses resíduos iriam causar lá na frente. Então, a comunidade, como já havia falado, a comunidade acadêmica, juntamente com a comunidade industrial, vem visando aí uma economia circular, onde a matéria-prima ela será aproveitada totalmente, em toda a sua integridade. Não haverá desperdício, não haverá produção de resíduos, tudo terá uma finalidade, seja obter novos produtos, ou seja, obter compostos de interesses para os diversos setores econômicos, como o setor de cosmético, o setor farmacêutico e o setor de alimentos também. Falando em resíduos agroindustriais, não podemos deixar de destacar o desperdício de alimentos, principalmente no nosso país. O desperdício de alimentos ele é gigantesco, em todo o mundo isso ocorre também, mas no nosso país, que é o país do agro, né, que é um país que produz bastante alimentos, tem uma grande produção, há um grande desperdício, infelizmente, de alimentos, seja devido aos alimentos, como principalmente os vegetais, que são altamente perecíveis, seja no transporte, há perdas, seja nas nossas casas também há perdas, na indústria também há desperdício. Hoje, isso tem tentado ser reduzido a nível industrial, mas ainda é algo bastante agravante. O setor de vegetais, ocorre um grande desperdício nesse setor, principalmente devido à perecibilidade desses produtos. Então, falando em desperdício de alimentos, destaco aqui essa matéria que ela saiu nesse site aqui, recentemente, agora em outubro, né, tratando da fome no nosso país, que a gente não pode deixar de dar importância a essa temática. A fome, ela avança e atinge 19,1 milhões de brasileiros. Então, isso é algo bastante preocupante, mas no nosso país falta alimentos? Não falta alimentos. Nosso país ele é um grande produtor, principalmente de carnes, diversos cereais. Nosso país ele é rico em alimentos. O que falta é uma distribuição correta, uma administração correta desses produtos. Então, por isso que estamos enfrentando aí essa catástrofe, já temos a pandemia aí, que é uma grande catástrofe, e ainda agora a fome aqui assombrando o nosso país, infelizmente, né? Mas voltando,
para o tema principal, onde o aproveitamento de resíduo também é uma solução para o desenvolvimento de novos produtos, que seriam com um custo menor, né? Seria um produto menos oneroso e serviria aí de alimentos, objetivando assegurar aí a segurança dos alimentos, a segurança alimentar da população também. Falando agora mais especificamente dos compostos bioativos, os compostos bioativos são produzidos a partir do metabolismo secundário das plantas. Então, no metabolismo primário são produzidos carboidratos, proteínas, os lipídios. Já no metabolismo secundário são produzidos compostos que são próprios ali para a defesa, adaptação do ambiente daquele vegetal. Então, podemos citar como exemplo compostos fenólicos, como os flavonoides, antocianinas, taninos, os alcaloides, podemos citar também os terpenos. Eles estão presentes na maioria, em todos os vegetais, fazem parte do metabolismo, né, do vegetal, e tem ganhado bastante interesse nos últimos anos, devido a diversas propriedades farmacológicas que esses compostos podem oferecer, como propriedades antioxidantes, antimicrobianas, anti-inflamatórias, antitumorais, anticarcinogênicas, antidiabéticas. Então, existe aí uma infinidade de vegetais disponíveis na nossa natureza e existe também uma infinidade de compostos a serem extraídos com propriedades específicas que podem beneficiar o consumidor, a saúde humana. Os compostos fenólicos, eles são compostos de grande interesse atualmente, devido principalmente à ação antioxidante desses compostos. O composto fenólico, ele possui em sua estrutura química um grupo fenol, que é um anel aromático ligado a uma hidroxila ou mais hidroxilas, e são essas hidroxilas que são as responsáveis por se ligar, doando hidrogênio e impedindo aí que ocorra as reações de oxidação. Esses compostos bioativos, eles estão presentes no alimento e fornecem à saúde humana, além da função básica de nutrir, aquele alimento vai fornecer, além da função básica de nutrir, uma propriedade benéfica para a saúde, como já havia falado, né? Prevenindo aí algumas doenças, como colesterol alto, como diabetes e várias outras doenças, inclusive doenças degenerativas, como catarata, mal de Parkinson. Então, existem várias pesquisas que vêm relacionando aí o consumo de vegetais ricos em compostos bioativos com a redução de doenças, como essas que já citei. Os compostos bioativos, principalmente os antioxidantes naturais, eles têm sido fontes de pesquisas recentes e de bastante interesse pela comunidade científica, pois eles atuam neutralizando ou inibindo a ação de moléculas instáveis, ou seja, de radicais livres, que são moléculas com um elétron não emparelhado e altamente reativa. Então, esses radicais livres, eles vão estar ali causando danos ao nosso tecido, né? Vão estar causando danos, pois vão estar se ligando, reagindo com outras moléculas ali constantemente. Então, os antioxidantes naturais, eles atuam justamente evitando que isso ocorra, cessando esse tipo de reação, inibindo que essa reação ocorra. E qual o mecanismo de ação dos compostos bioativos, especificamente dos antioxidantes? Isso vai depender da sua classificação, né? Que eles são classificados em antioxidantes primários e secundários. Os antioxidantes primários, eles atuam por meio da quebra de cadeia
doando um elétron ao radical livre. Ou seja, ele vai doar hidrogênio, ali da sua hidroxila, ele vai doar hidrogênio para que se estabilize aquela molécula e não reaja mais com os compostos vizinhos. Já os antioxidantes secundários, eles atuam através da remoção de espécies iniciadoras da oxidação. Ou seja, eles vão atuar eliminando o oxigênio, metais, e outros constituintes do alimento que seja capaz de iniciar a oxidação. Existem alguns métodos de extração desses compostos, porque para você obter aquele composto específico de uma matriz alimentar, a gente sabe que um alimento ele é uma matriz complexa, onde vai ter a água, nutrientes como proteínas, carboidratos, lipídios, e vai ter também vitaminas, minerais e os compostos bioativos. Vai ter pigmentos, vai haver também esses compostos com ação antioxidante, antimicrobiana, e para selecionar e extrair esses compostos específicos, é necessário estudar o método de extração, que é de fundamental importância, que pode interferir principalmente no rendimento da extração desses compostos, bem como na eficácia também desses compostos bioativos. Então, existem alguns métodos de extração que podem ser classificados em convencional e métodos não convencional. O método convencional, podemos citar o uso de solventes orgânicos, que é um dos mais utilizados pela comunidade científica e também a nível industrial, onde os solventes orgânicos como etanol, metanol, acetona e até a mistura entre esses compostos, a mistura com água e outros compostos também, são utilizados. Essa solução ela é utilizada como uma solução extratora para extrair ali o composto de interesse. E a escolha desse solvente vai depender de fatores como o conhecimento da sua matéria-prima, né? A predominância de compostos ali presente. É um alimento que é rico em compostos hidrofílicos, vai ser rico em compostos hidrofóbicos. Então, tendo esse conhecimento, vai facilitar na escolha do método de extração e vai facilitar também nos resultados da sua pesquisa, no aumento do rendimento, no aumento da produção dos compostos bioativos, da obtenção desses compostos. E como métodos não convencionais, que também podem ser chamados de métodos emergentes, tecnologias emergentes, pois são tecnologias já consolidadas, já existem nessas tecnologias, porém, elas não são aplicadas com essa especificidade, elas não são aplicadas nessa área, por isso que são chamadas de tecnologias emergentes. Podemos citar aqui a extração com solvente não convencional, que utiliza-se a água, modificando aí sua temperatura, a sua pressão. Temos a extração de fluido supercrítico, onde normalmente é utilizado a água ou o CO2, o dióxido de carbono, como a fase móvel, e esses compostos vão estar acima do ponto crítico da água, ou seja, temperatura e pressão vão estar acima do ponto de ebulição da água, atuando como um gás. Então, isso é importante porque a água, quando ela atinge temperaturas e pressões supercríticas e atuam como gás, ela acaba adquirindo propriedades químicas semelhantes aos solventes orgânicos. Então, ela acaba fazendo uma boa extração desses compostos, sem contar que ela não vai ser prejudicial
ali para aquele meio, não vai ser prejudicial para as pessoas, nem para o meio ambiente. Ela é considerada como uma tecnologia limpa também. Uma tecnologia aí amiga do meio ambiente. A extração de fluido subcrítico, que as temperaturas e pressões, elas são altas, são elevadas, normalmente é utilizada a água, como a fase móvel, porém, a água, ela não vai estar como um gás, ela vai estar como na fase líquida ainda, por isso a diferença, ela tem altas temperaturas e altas pressões, mas ainda vai estar na fase líquida. Tem a extração líquida pressurizada, a extração assistida por ultrassom. Essa extração assistida por ultrassom, ela vem sendo bastante investigada. Existem aí diversos trabalhos na literatura com essa temática. Ele usa a cavitação, tem como princípio a cavitação, que é a formação ali de bolhas, e essas bolhas elas vão começar a se agitar, e na superfície da matriz, da matéria, da massa, ali na superfície, ela vai se romper. Nesse rompimento, ela acaba penetrando o solvente mais facilmente, ali naquela matriz, e conseguindo extrair melhor os compostos de interesse, os compostos bioativos. Também tem a extração assistida por enzimas, a extração por membranas filtrantes, tem a extração também por micro-ondas, que não coloquei aqui, existem vários outros métodos, aqui coloquei alguns para citar para vocês, mas tem a extração por micro-ondas também, que existem bastante trabalhos. Ela é uma técnica simples, barata, onde produz um alto rendimento dos compostos bioativos, e é bastante interessante também essa tecnologia. Hoje, busca por tecnologias verdes, que são tecnologias amigas do ambiente, porque a técnica convencional, o uso de solventes orgânicos, ela acaba gerando grandes questionamentos. Será que os resíduos que vão ser gerados ali durante essa produção vão ser prejudiciais à saúde humana, vão ser prejudiciais ao meio ambiente? O tempo, ele é mais demorado, então é um tempo longo de processamento, de extração. O consumo de energia, ele é alto também, então isso tudo é desvantagem para o método convencional, que é o que tem gerado interesse por essas novas tecnologias, principalmente a questão da sustentabilidade. Aqui nessa tabela 1, eu trago alguns exemplos de pesquisas sobre diferentes métodos de extração de compostos bioativos. Essa tabelinha eu que montei mesmo, agora com as pesquisas de artigos, né, para a elaboração da palestra, do mini curso. Então, nessa tabela eu mostrei aqui a origem do extrato, o método de extração e a referência dos autores. Então, nesse primeiro exemplo aqui, podemos ver que utilizaram a casca e a semente de anato para extrair compostos bioativos, e o método de extração que foi utilizado foi o ultrassom e assistido por micro-ondas. Então, normalmente, esses trabalhos, eles são bem semelhantes. Normalmente, eles utilizam uma técnica para extrair e comparam com a convencional, que é para ver se, de fato, há um maior rendimento, há uma maior produção de compostos bioativos. Outro exemplo, temos o extrato de resíduos de flores de algodão, que foi uma extração com a água subcrítica, que dos autores Chu e colaboradores de 2021. Todos os artigos, como vocês podem ver, são artigos recentes, agora de 2021. Tem também o suco e o vinagre de caqui. Então, eles utilizaram o suco e vinagre de caqui para obter esses compostos bioativos e fizeram a extração desses compostos assistida por micro-ondas. Outro exemplo, a extração da casca da siriguela. Eles extraíram compostos bioativos da casca da siriguela.
O método utilizado foi a extração assistida por ultrassom. Esse trabalho eles também compararam com o método convencional e compararam também pelo uso do micro-ondas, e eles viram que o assistido por ultrassom ele foi o mais eficiente em termos de rendimento e de obtenção de compostos bioativos. Esse trabalho é de Silva Júnior Colaboradores, 2021, um trabalho bastante interessante, que eu deixo também nas referências para vocês, se quiserem dar uma conferida nesses trabalhos. São trabalhos bastante interessantes, e como vocês podem ver, existe uma infinidade, só quis mostrar aqui para vocês esses trabalhos, só para ter uma ideia, porque existe uma infinidade de vegetais, plantas e frutas, e as sementes, os talos, os resíduos desses produtos que podem ser extraídos compostos bioativos. Tem trabalhos que mostram que os resíduos, eles contêm quantidades maiores de compostos bioativos, até mesmo do que a própria polpa, por exemplo, em algumas frutas. Então, isso é bastante interessante. Além de diversos tipos de fontes vegetais, tem também diversos tipos de métodos de extração. Isso tudo deve ser estudado, deve ser bem investigado, para tentar oferecer técnicas mais eficientes, que não sejam tão caras e que sejam acessíveis para a nossa situação, né? A situação do nosso país. Aplicação em alimentos. Esses compostos bioativos, que, como compostos fenólicos, flavonoides, antocianinas, alcaloides, terpenoides, eles podem ser obtidos e aplicados em diversos setores da economia, como na indústria farmacêutica, indústria de cosméticos e na de alimentos. Então, mais especificamente na parte de alimentos, como é que pode ser aplicado esses compostos bioativos? Ele pode ser aplicado na ração do animal. Na imagenzinha aqui estou mostrando os produtos derivados de carne, porém pode ser outros produtos, leites, laticínios em geral, iogurte, queijo. Então, ele pode ser aplicado na ração animal ou diretamente na matriz alimentar. Se você vai elaborar um queijo, você pode adicionar esse extrato ou óleo essencial também, porque existem vários trabalhos que estudam o óleo essencial devido às suas propriedades, principalmente antimicrobianas. Também tem compostos bioativos de interesse. Pode ser aplicado sobre microencapsulação, ele pode ser microencapsulado e adicionado na matriz alimentar, ou pode ser incorporado em embalagens de alimentos. No caso, as embalagens ativas ou embalagens inteligentes também. Esses compostos bioativos, eles podem atuar como antioxidantes, antimicrobianos, ou indicando aí alterações na qualidade daquele alimento, como uma embalagem ativa também. Essa tabela 1, também, no caso seria a tabela 2, né? Mas está 1 porque foi tirada da minha dissertação, porque eu estudei justamente o aproveitamento de resíduo para a obtenção de compostos bioativos. O tema da minha dissertação foi a incorporação de extrato do resíduo agroindustrial da acerola e seu efeito sobre a incorporação em embalagem biodegradável e o seu efeito sobre a qualidade de hambúrguer bovino. Então, eu peguei o resíduo que foi gerado no processamento de polpa de fruta, da polpa da acerola, peguei o resíduo e obtive os compostos antioxidantes. Apliquei em um filme biodegradável, em seguida, avaliei a vida de prateleira de hambúrguer bovino, verifiquei o efeito sobre as características fisicoquímicas e as reações de oxidação lipídica e proteica do produto. O resultado foi bastante positivo.
O extrato, ele foi efetivo contra essas reações de oxidação, então foi bastante interessante. O método que eu utilizei para extração foi o método convencional, utilizando solventes orgânicos. Utilizei um solvente hidroalcoólico, misturando ali o etanol e a água. Fiz um estudo também, um capítulo da minha dissertação, é justamente a otimização do processo de extração e a avaliação dos compostos bioativos do extrato. Então, foi um estudo bastante extenso. E outro capítulo foi a aplicação da embalagem incorporada com esse extrato no produto carne. Essa tabela, eu trago alguns exemplos de aplicação de extratos naturais em carnes e derivados. Pode ser aplicado em diversos outros produtos, como falei, em queijos, em bebidas lácteas, iogurte, em vários produtos, em qualquer produto que você imaginar. O que você vai ter que fazer vai ser testar para ver se não vai ter influências negativas nas características fisicoquímicas, sensoriais, de qualidade do geral, né, daquele produto. Então, aqui como exemplo, posso citar esse primeiro trabalho, onde a fonte, a origem do extrato foi o extrato de Terminalia arjuna. Eles aplicaram esse extrato diretamente na carne. O produto foi uma carne suína. E aqui temos a referência, são trabalhos recentes também. Temos a referência Xiao Han e colaboradores de 2019. Esse outro, o extrato foi de alcaçuz, e eles aplicaram esse extrato na dieta do animal e também aplicaram diretamente na massa. O produto foi o hambúrguer de coelho. Os autores são Dal Bosco e colaboradores 2019. Outro trabalho, eles extraíram o extrato também aqui, ó, da Terminalia arjuna, só que dessa vez eles incorporaram esse extrato em uma embalagem ativa comestível de arginato de cálcio e aplicaram em salsicha Chevron. Trabalho é de Kallen e colaboradores de 2018. Outro trabalho, aqui com extrato de L-inermes e o extrato de Belota. Aqui, o extrato de L-inermes, eles aplicaram em embalagem ativa de gelatina e aplicaram em carne bovina. Trabalho de Giri de colaboradores de 2018. E o extrato de Belota, a aplicação foi direta na carne. Eles aplicaram em carne de frango. E o trabalho foi de Onzunlu. Então, o que eu viso mostrar nessa tabela é que existem diversas formas de aplicação desses extratos no alimento, seja na ração animal, seja na massa, diretamente na massa, seja através de embalagem bioativa, através de uma embalagem biodegradável, através de uma embalagem biodegradável, e que existem também diversas fontes que podem ser extraídas desses compostos bioativos. Então, a ciência está aí, a cada dia se renovando. Infelizmente, nossas condições aqui no Brasil não são tão favoráveis. A nossa ciência ela é bastante prejudicada, falta recurso nos nossos laboratórios, mas o que dá para a gente fazer? A gente dá aquele jeitinho, corre atrás e tenta gerar ciência, tenta mostrar quais são as melhores formas de obter e de produzir esses extratos naturais e a melhor forma de aplicar nos alimentos. Contudo, né, tem seu lado positivo, seu lado negativo, tem sua interferência positiva e sua interferência negativa também. Da forma que os compostos bioativos, eles afetam positivamente os alimentos, promovendo capacidades antioxidantes, antimicrobianas, ele também influencia de forma negativa. Então, quais são os efeitos nos alimentos? A incorporação de compostos bioativos pode impactar o produto alimentício, afetando a sua aparência geral, pode modificar ali sua coloração,
pode afetar a sua textura, as características sensoriais, principalmente os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles têm grande potencial antimicrobiano. O pessoal estuda, detecta uma alta efetividade antimicrobiana, porém, quando vai aplicar no produto que faz a sensorial, ele acaba sendo rejeitado, justamente pelo sabor forte que fica. Vou até citar um exemplo. Uma vez comprei uma sardinha, fui comprar uma sardinha e ela era com óleo essencial, acho que era de coentro, não lembro. E eu não prestei atenção que ela continha óleo essencial, comprei a sardinha. Quando cheguei em casa que fui comer, horrível sabor, horrível, 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 me arrependi na hora. Então, a partir dali, eu já recusei aquele produto e se eu visse novamente na prateleira do supermercado, não iria comprar, com certeza não iria comprar. Então, tem que ser realizados testes de concentração, principalmente, a quantos por cento não vai afetar sensorialmente o meu produto. Por isso que é tão importante a gente estar desenvolvendo ciência, por isso que é tão importante a gente estar realizando pesquisas para colocar no mercado produtos que sejam aceitos pelo consumidor. E pode afetar também outras características, como reologia, viscosidade. Então, além de afetar positivamente, esses compostos podem afetar de forma negativa também. E quais são as principais limitações da aplicação desses compostos bioativos na área alimentícia? Quais são as principais limitações da obtenção do extrato e da aplicação nos alimentos? Então, as principais limitações estão relacionadas com o custo elevado, principalmente dos métodos de extração. O método convencional, os solventes são caros, os equipamentos, aparelhos são caros também, o tempo é demorado, há um alto consumo de energia, então que gera mais custo ainda, o tempo que é bastante demorado, como falei, a estabilidade dos compostos bioativos. Os compostos, eles são bastante instáveis, por isso há uma necessidade de muitas pesquisas ainda para verificar essa estabilidade dos compostos. Porque se você produz um produto, você planeja ter uma vida útil daquele produto prolongada, não um produto que se deteriore rapidamente. Então, se ele tem uma atividade antioxidante, você quer que aquela atividade ela dure por muito tempo, não que seja por pouco tempo aquela atividade, né? Então, isso ainda tem que ser bastante investigado, o comportamento nos alimentos, até que ponto vai ter ação ali antioxidante, até que ponto vai ter aquela ação antimicrobiana no meu produto. E as alterações nas características do produto também. O efeito, né, como eu já havia falado, os efeitos que causam, principalmente nas características fisicoquímicas e sensoriais do produto. Falando em tendências, as principais tendências observadas atualmente na obtenção de compostos bioativos, utilizando os resíduos agroindustriais, estão relacionadas com as tecnologias verdes, o uso de tecnologias emergentes, de tecnologias amigas do ambiente, vem sendo destaque aí. Vários cientistas estão pesquisando essa temática, e também a microencapsulação. A microencapsulação é uma tendência, pois ela é uma alternativa para manter a estabilidade desses compostos bioativos. Alguns trabalhos mostram efetividade na estabilidade desses compostos através da microencapsulação, e também a questão de sabores e aromas, que são muito fortes, e através dessa tecnologia pode ser minimizado esses efeitos. Então, são as principais tendências na área de ciência e tecnologia de alimentos, utilizando resíduos agroindustriais para a obtenção de compostos bioativos. E para a obtenção de compostos bioativos no geral,
das diversas matrizes alimentares. E, como conclusões, os compostos bioativos desempenham potencial de melhorar a saúde humana por meio das suas propriedades farmacológicas. Os resíduos agroindustriais são potenciais fontes para a obtenção de compostos nutricionais e bioativos, sendo a alternativa promissora para aproveitamento integral da matéria-prima. Com isto, o aproveitamento dos resíduos agroindustriais para a obtenção dos compostos bioativos contribui positivamente com a economia, preservação da saúde pública e do meio ambiente. E é aí que eu justifico, né, respondo aquele questionamento lá do início. Qual a importância do aproveitamento dos resíduos agroindustriais? Justamente isso. O aproveitamento desses resíduos vai contribuir diretamente com a economia do país, com a preservação da saúde pública e do meio ambiente. Então, é um tema bastante importante, que merece bastante atenção e ainda tem muito que ser estudado. Aqui são algumas referências que eu utilizei para a elaboração da pesquisa, da palestra. Obrigada a todos pela atenção. Gostaria de agradecer mais uma vez à comissão organizadora do ENAG pelo convite. Gostaria de agradecer também às minhas instituições em que faço parte hoje, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o Campus Apodi, e o Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Lavras. E gostaria de agradecer também a vocês pela atenção. Muito obrigada mesmo, foi um prazer hoje estar aqui falando um pouco sobre esse tema para vocês. Qualquer dúvida, podem me contatar pelo e-mail. Tem o meu e-mail profissional e tem o meu e-mail pessoal também. Então, estou à disposição no que precisarem, quiserem tirar alguma dúvida, material de estudos, artigos, podem entrar em contato pelo e-mail. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.